Compartilho com você o Evangelho do dia 27 de junho, domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então Jesus entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a criança estava. Jesus pegou a mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta 2 milagres que estão interligados. Começa com o pedido de Jairo por sua filha enferma. Depois aparece, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que sutilmente consegue sua cura. E por fim,
volta a falar da doença, morte e volta à vida da filha de Jairo. Eis alguns detalhes das duas cenas. Primeiramente, a cura da mulher. Ela está gravemente enferma por causa de uma hemorragia que lhe causava grande sofrimento, com 12 anos de idas e vindas aos médicos, gastando tudo o que tinha. A doença da mulher é desconfortável e humilhante. Além da dor, era causa também de impureza religiosa. A lei estabelecia que mulher que está perdendo sangue não podia participar de atos religiosos. Era tratada quase como que uma leprosa. Como todas as pessoas doentes, marginalizadas, essa mulher sente dentro de si uma convicção e um impulso irresistível para se aproximar e tocar em Jesus. Se eu tocar, ainda que seja na sua túnica, ficarei curada. Há, no entanto, dois obstáculos: o medo de transgredir a lei e a barreira humana em torno de Jesus. Ela, com jeitinho, aproxima-se por detrás de Jesus e toca o seu manto e sente que foi curada. Eis um primeiro exemplo desta mulher: ter coragem de superar o medo e agir. Quantos não ficam paralisados e por isso não recebem a graça da cura? Chama atenção neste evangelho também a sensibilidade de Jesus. Mesmo diante de tanto empurra-empurra, dá impressão até um metrô, Jesus percebe que uma força saiu dele ao ser tocado. Então pergunta: quem me tocou? Para os discípulos a pergunta parece absurda, afinal, todos estão tocando nele. A mulher, assustada e cheia de temor, se apresenta e se prostra aos pés de Jesus, dizendo: fui eu. E ela escuta de Jesus a mais desejada das sentenças: filha, a tua fé te curou. Então nos perguntemos: será que estamos só esbarrando em Jesus ou também o tocamos com nossa fé, a exemplo daquela mulher? A segunda cena é a cura da filha de Jairo. O elemento que une esses dois milagres é a fé que salva. No caso da filha de Jairo, não é só uma doença, mas uma situação desesperadora, uma doença que a levou à morte. Então, humanamente, não há mais nada a ser feito. Tua filha morreu, disseram a Jairo. Por que ainda incomodar o mestre? Mais uma vez, Jesus, com sua sensibilidade aguçada, escuta e diz a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. Acompanhado somente de Pedro, João e Tiago, entra na casa e, vendo o desespero, Jesus diz: por que essa confusão e choro? Ela está só dormindo. Então começaram a caçoar dele. Hoje, quantos não caçoam das pessoas de fé? Depois Jesus entrou no quarto, tomou a menina pela mão e disse: Talita cum, menina, levanta-te. E em seguida Jesus mandou dar de comer a ela. Diante de Jesus nós podemos ter muitas posturas. A de Jairo, que não desiste
da busca da cura pela sua filha, a dos vizinhos que zombam de Jesus, dos discípulos que o acompanham e também desta mulher que vive uma profunda fé e de forma discreta. E nós, que postura temos diante de Jesus? Que você tenha um dia iluminado por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.